Então hoje a gente vai aprender um pouco a respeito da cinemática e a primeira coisa é sobre referencial. Certamente você já percebeu a importância de saber em que lugar estão os objetos da sua casa. É mesmo. Como as roupas, o seu material escolar, por exemplo. Pode ser possível descrever o movimento de um corpo. Olha só, já começamos bem. Deixa eu aumentar aqui e ajustar para ficar mais agradável para mim ler. Para ser possível descrever o movimento de um corpo, também é necessário saber dizer onde ele está, ou seja, conhecer sua posição, o que sempre é dado em relação a algum outro corpo, denominado referencial. Então aqui a gente tem a definição de referencial, que é um sistema. Opa, já estou confundindo as coisas, calma lá. Referencial é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Essa é uma definição, eu vou dizer, razoável, mas não foi a que eu aprendi na universidade. Referencial é um sistema de eixos cartesianos que tu fixa num corpo para estudar algum fenômeno, alguma coisa. E tu pode dizer esse corpo está em movimento em relação ao referencial, mas não necessariamente em relação ao corpo em si, assim. Por que disso? Porque se tu vai indicar que a velocidade de alguma coisa é 20 metros por segundo, ou seja, ele se desloca a cada segundo 20 metros, um corpo não te dá essa informação. Tu precisa estabelecer um padrão, como é que tu vai determinar essa medida. Então, um sistema de eixos cartesianos facilita a tua vida, tu determina o eixo X, acompanhando o movimento do objeto, do corpo, por exemplo. Né? Aí tu pode dizer, tudo bem, ele se desloca a 20 metros por segundo, levando em consideração o eixo cartesiano que tu está olhando, e não necessariamente um corpo, mas enfim. Vamos aceitar a definição dos professores que escreveram esse livro aqui e vamos seguir em frente. Então, é um corpo, ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas posições de outros corpos. Ou um sistema de eixos cartesianos. A gente já vai ver isso, não te preocupa. A definição dessas posições pode ser feita por meio de um sistema de eixos cartesianos, ortogonais. A posição de um corpo fica dada pelas coordenadas lidas nesses eixos, sendo expressas em unidades de comprimento. É verdade. Eu percebi que o melhor é eu ficar quietinho, simplesmente aceitar o conteúdo desse livro, que foi o que eu falei que eu faria, né? Lembra? Em vez de ficar reclamando, porque se eu voltar para uma sala de aula, o melhor mesmo é eu calar a boca e não ficar discutindo com o professor. Falar, pô, referenciar um corpo é um corpo, acabou, pronto. E é isso. Vamos para o outro lado aqui desta página. Vamos seguir lendo aqui o que tem. Considere, por exemplo, uma mosca pousada em um quadro suspenso em uma parede, conforme a figura. Tá bom, e a mosca tá aí. A 20 centímetros, eu creio. A unidade é centímetros, então 20 de altura, 10 aqui de distância do zero, né? Então, o que a gente faz? Tomando o próprio quadro como referencial, podemos dar a posição da mosca dizendo que ela está a 10 centímetros do lado esquerdo e a 20 centímetros do lado inferior. Tomando o quadro como referencial, ela está a 20 centímetros de altura aqui do lado inferior, que seria essa parte de baixo, e a 10 centímetros do lado esquerdo do quadro, realmente, que é onde está, inclusive onde está fixado aqui o nosso eixo Y, né? Então, se porém associarmos ao quadro um sistema de eixos cartesianos OXY,
Ou 0xy, acho que isso deve ser um... Não, o zero não tem formato de zero, OXY. A posição da mosca em relação ao quadro ficará definida pela abscissa, que seria o eixo x, 10 centímetros, e pela ordenada, nosso eixo y aqui, 20 centímetros. E o resto da foto ali, que a gente viu só um pedaço. É claro que não. O obturador de uma máquina fotográfica fixada em um tripé foi aberto em determinado horário, registrando uma imagem da Lua. Minutos depois foi aberto novamente. Ah, tá. A gente tem que pegar o panorama todo, certo? Fixado no mesmo ponto, mas a Lua se deslocou. Aham, legal, legal. E o que mais? Foi aberto novamente, outra imagem da Lua ficou registrada no mesmo fotograma do filme tomando os prédios como referenciais, percebemos que no movimento aparente da Lua ela mudou de posição. De fato, fixando o referencial em algum desses prédios aqui, sim, dá para dizer que ela variou de sua posição. Muito bonito, né? Vamos voltar para cá. É oportuno recordar agora algumas unidades de medida de comprimento. A principal unidade de comprimento é o metro, pelo fato de pertencer ao sistema internacional. Outras unidades de comprimento frequentemente utilizadas são quilômetro, centímetro, milímetro, polegada, para incomodar, mas é utilizada. E o tempo? Aceitamos o tempo como um conceito primitivo, isso é, entendemos ou concebemos seu significado sem que necessite ser definido, sem que alguém precise dizer o que ele é. O que é o tempo? Não sei. Associamos o tempo à sucessão de acontecimentos. Nós o sentimos, por exemplo, no envelhecimento dos seres vivos à nossa volta, nas mudanças de regimes políticos, no surgimento de novos estilos musicais, no avanço tecnológico. Medimos o tempo por meio da contagem das repetições de qualquer fenômeno periódico. Podemos medi-lo, por exemplo, contando o número de voltas completas que a Terra efetua em torno do Sol, contagem dos anos. É mesmo. Ou o número de rotações que a Terra efetua em torno do seu próprio eixo, contagem dos dias. Ou o número de oscilações de um pêndulo, ou ainda o número de voltas de um ponteiro de relógio. E temos uma nota. O segundo é a unidade de medida de tempo do Sistema Internacional de Unidades. Outras unidades de tempo frequentemente utilizadas são minutos, horas. E aqui a gente tem uma equivalência aqui, que um minuto é 60 segundos, uma hora seriam 60 minutos, o que equivale a 3.600 segundos. E um dia equivale a 24 horas, que é a mesma coisa que 86.400 segundos. Esses valores serão utilizados. Isso aqui aparece num montão de questões, isso aqui a gente vai ser cobrado nos exercícios, mas não precisa estar decorando esse 3.600 segundos aqui, o que é o equivalente a uma hora, e esse um dia, aqui a gente vai usar essas informações, mas não precisa decorar esses dois aqui. Bom, esse deu uma hora é até fácil fazer, né? Só fazer 60 vezes 60, que seriam 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então tu multiplica um pelo outro, tu vai chegar em 3.600. Mas a gente consegue chegar nisso sempre, tá? Então, não precisa estar decorando tudo. Obviamente que esse 3.600 aqui, se tu já estiver acostumado com ele, se for fazer um concurso, uma coisa facilita bastante. Instante e intervalo de tempo. Fundamentalmente, há dois tipos de perguntas cujas respostas envolvem a grandeza física tempo. O primeiro tipo de pergunta pode ser exemplificado assim: a quantos minutos do primeiro tempo o atacante Nilo marcou o primeiro gol no jogo? Entre as equipes da Alexandria Futebol Clube e do Esporte Clube Assuã. Legal. Alexandria até é o nome mais conhecido, Assuã eu não conheço, então
Não entendi 100% a piadinha, mas a referência se dá cidades antigas, estados, países, sei lá, coisa assim. Tá vendo? Não tem como saber tudo e também se caso se importa. Não tem como me importar mais em fingir que eu sei as coisas. Eu não sei, a vida segue. Não entendi a piada 100%, entendi o objetivo dela, mas não peguei 100% da referência. Essa pergunta solicita. Ah, olha a interpretação de texto, meu rapaz. Essa pergunta solicita a localização no tempo de uma ocorrência de um momento. Esse momento é denominado instante. O instante é determinado por uma quantidade que simbolizaremos por t. Essa quantidade representa quantas unidades de tempo já se passaram desde um instante inicial, escolhido arbitrariamente. Como t0, ou seja, o instante inicial é igual a zero, chamado origem dos tempos. Assim, no jogo a que nos referimos, t0 igual a zero significa o instante em que o jogo se iniciou, ocasião em que o árbitro acionou seu cronômetro. Nessa partida, o primeiro gol de Nilo ocorreu no instante t1 igual a 20 minutos, o que significa que se passaram 20 minutos desde a origem dos tempos, t0, né, até o momento do gol. O segundo tipo de pergunta pode ser exemplificado assim: quanto tempo a torcida da Alexandria teve de esperar desde a marcação do primeiro gol para que seu atacante Nilo marcasse o segundo? Diz alguma coisa que quando foi feito o segundo? Eu não estou vendo nada nessa imagem. Enfim, não entendo nada de futebol, não tem nem por que perder tempo. Observe que essa pergunta solicita um tempo decorrido, ou seja, uma duração, uma sucessão de instantes entre certo instante t1 e outro instante t2. A essa sucessão de instantes damos o nome de intervalo de tempo ΔT, né, que a gente vai usar bastante, e representamos por esse delta aqui, o t. Lê-se delta. Delta t no caso, né? O cálculo de ΔT é feito subtraindo-se o instante t1 ocorrido antes de t2, ocorrido depois. Então, ΔT, t2 menos t1, legal, bacana. O que a gente tem? Acho que a gente tem mais um pedacinho de texto aqui. Depois a gente vai para a leitura. O primeiro gol do Nilo foi marcado aos 20 minutos. Assim. O primeiro gol de Nilo foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo. Bom. T1 igual a 20 minutos. O segundo aos 37 do primeiro tempo. Aí a gente subtrai 37 menos 20, dá 17. Então, que seria o T2 menos T1, né? Para encontrar o nosso belo ΔT. E tá aqui embaixo, eu lendo o texto ali, querendo adiantar as coisas. Tá aqui. 37 menos 20, 17 minutos foi o intervalo de tempo entre um gol e outro. O Nilo, Rio Nilo, olha só. Será mesmo? Será que eu entendi a referência? Método do carbono 14 para determinação. Vou vir pra cá, que senão a gente não vai conseguir ler tudo. Determinação de idades, e aí a gente tem datação. Então o livro ele apresenta o conceito e mostra algum exemplo, aplicação da vida real que é feito com base nisso, ou só algo similar. No caso aqui a gente aprendeu o conceito de tempo, e aí agora a gente vai ver como é que as pessoas determinam a idade das coisas. Para você determinar a idade de um pacote de café em pó, por exemplo, basta ler a data de fabricação impressa na embalagem, que nem sempre garante que aquilo ali é verídico, mas tudo bem. Supondo que confiamos nas empresas, com a mesma facilidade você descobre a idade de uma pessoa, basta conhecer sua data de nascimento. Como você determinará, no entanto, a idade de um fóssil, como a ossada de um animal já extinto, por exemplo. É disso que vamos tratar nessa leitura. Quase todo o carbono existente na natureza, pouco menos de
calma lá, quase todo o carbono existente na natureza, e abre parênteses, pouco menos de 99%, é chamado de carbono 12, cujo núcleo atômico, núcleo com 6... Ah tá, tem indo ali em cima, calma lá, que a minha visão é um lixo, cara, tem que deixar isso aqui numa tela menor, né, o tamanho menor só me complica a vida. Então o carbono 12, ele é constituído de 6 prótons e 6 nêutrons. Além dele, há uma pequena quantidade, pouco mais de 1% de carbono 13. E o núcleo desse carbono 13 é 6 prótons e 7 nêutrons. E uma pequeníssima quantidade de carbono 14. Nesse momento aqui, já era para te ter visto alguma coisa em química, né? Ou pelo menos um comecinho ali já para meio que entender as coisas. Ou vai ver ainda, vai entender melhor essa parte aqui. Eu faz muitos anos que eu não toco num livro de química. Na verdade, o que ano passado, retrasado, eu até peguei e ia começar a estudar por conta do vestibular. Mas eu folhei um pouco e fiz algumas contas e voltei para física e para matemática. Não avancei, mas eu vou ter que fazer isso. Então, uma hora a gente chega nisso. Então aqui a gente tem o carbono 14, núcleo com 6 prótons e 8 nêutrons, tá? Em cada bilhão de átomos de carbono, apenas 10 são carbono 14. Cara, é muito pouco. Átomos de um mesmo elemento químico, cujos núcleos têm o mesmo número de prótons e diferentes números de nêutrons, são denominados isótopos. Conhecimento de química, é o básico do iniciozinho. Tá? Desse elemento, assim, o carbono 12, o 13 e o 14 são isótopos de carbono. Dizemos que o núcleo de um átomo é estável quando ele não se modifica espontaneamente. Com o passar do tempo, os núcleos de carbono 12 e do carbono 13, por exemplo, são estáveis. Legal. Conhecimento de química. Mas cadê as questões para me resolver? Todo mundo está aqui pelas questões, ninguém está aqui pelo texto, mas a gente vai aproveitar o livro inteiro. O núcleo atômico é instável ou radioativo quando se modifica espontaneamente com o passar do tempo, formando-se em um núcleo de outro elemento químico. A isso damos o nome de desintegração radiativa. Radiativa, vai ser difícil não falar radioativa. Fenômeno que acontece com o carbono 14 e com vários outros elementos, portanto, dos 3 isótopos de carbono, apenas o carbono 14 que vamos representar. Por C14 é radiativo. Eu acho que eu andei falando radioativo um monte na minha vida. E eu vou ficar muito triste se a palavra for radiativo. Nossa, eu vou ficar triste. A atmosfera terrestre é permanentemente bombardeada por radiação cósmica proveniente do Sol e de outros corpos celestes. Nessa radiação, que é altamente energética, estão presentes ondas eletromagnéticas, elétrons, prótons, partículas alfa, constituintes de 2 prótons e 2 nêutrons, etc. Quando núcleos estáveis de átomos presentes na natureza são atingidos pela radiação cósmica, dentre outras ocorrências, há uma liberação de nêutrons de alta energia. Núcleos estáveis de nitrogênio, ao serem bombardeados por esses nêutrons, transformam-se em núcleos radioativos C14. Então temos o nitrogênio, tomou-lhe uma paulada, e aí o que aconteceu? Vira C14 e sai um próton para lá. Como se aprende em química, pois é, né? O problema é a gente já ter esse conhecimento básico aí. O gás carbônico CO2 é formado a partir do carbono e do oxigênio. Assim, de todo o gás carbônico presente na atmosfera, uma pequeníssima quantidade tem o C14 na fotossíntese. As plantas, as algas absorvem gás carbônico e com isso passam a conter o C14.
Tá. Ai, cara, cara, quando tu precisa encher as páginas de um livro, dá nisso. Que eu vou fazer, cara? Ler tudo isso. Se continuar nesse estilo aqui, eu vou ter que, lamentavelmente, pular, porque, poxa, tem um livro daqui, diz assim, ó, tal conhecimento tu encontra no livro de química, faz um resuminho de 3 linhas aí e o resto vai procurar no livro de química lá que os caras devem ter escrito, porque, poxa, se vai assim o livro inteiro, cadê a física, cara? Eu tô falando questão de aprender a resolver as contas e tudo. Cadê a física? Cadê a física? Onde é que ela tá? Tá aqui, né? Ai, ai, vamos lá. Ao se alimentarem dessas plantas e algas, os animais também passam a ter o C14 em seus tecidos. Aí, tudo isso para chegar nisso. Eu resumi isso em 3 linhas. Ah, beleza. Então tá. Os bichinhos comem e tem o C14 no organismo deles. Embora os núcleos do C14 estejam se desintegrando e com isso deixando de ser C14, há uma reposição natural, pois na atmosfera eles sempre são produzidos, consequentemente o percentual desse isótopo, tanto na atmosfera como nos seres vivos, é praticamente constante. 10 átomos de C14 em cada bilhão de átomos de carbono. Acredita-se que essa constância seja verdadeira. Verdadeiro, li certo, verdadeiro de 70 mil anos atrás até hoje. Entretanto, quando um ser vivo morre, o percentual de C14 existente nele passa a diminuir com o tempo, já que deve haver reposição. Então, comeu enquanto estava vivo, faleceu, começa a diminuir a quantidade do C14 dentro do ser humano, ou dos bichinhos lá, né? Então deve haver reposição. O conhecimento desse percentual permite determinar a idade dos fósseis, múmias e papéis antigos, dentre outros materiais orgânicos. No Brasil, o Laboratório de Geocronologia da USP e o Laboratório de Física lá fazem essa datação aí pelo C14. Então, mede a quantidade que ainda tem no corpo, no objeto. Mas vamos voltar aqui porque eu só quero ver uma coisa. Eu já tá aqui, já estava bem entediado. Eu li sem entender. Então vamos lá. Quando núcleos é lindo, né? Quando núcleos estáveis de átomos presentes na atmosfera são atingidos pela radiação cósmica, dentre outras ocorrências, há uma liberação de nêutrons de alta energia. Então, núcleos estáveis de nitrogênio, ao serem bombardeados por esses nêutrons, transformam-se em núcleos radiativos de C14. Tá. Então estão ali na atmosfera, felizes, pá, toma ali uma paulada, transforma-se nesses núcleos radiativos aí de C14. Beleza. Aí, tá aí. O que acontece com ele depois? Como se aprende na química, o gás carbônico CO2 é formado a partir de carbono e de oxigênio. Assim, de todo o gás carbônico presente na atmosfera, uma pequeníssima quantidade tem o C14. Tá bom? Na fotossíntese, as plantas e as algas absorvem gás carbônico e com isso passam a conter o C14. Tá bom, então tava lá passeando, tomou uma paulada no lombo, virou o C14. As plantas vão lá, fazem a fotossíntese delas, algumas algas absorvem o gás carbônico que contém o C14 e aí está dentro delas. Ao se alimentarem dessas plantas e algas, os animais também passam a ter o C14 em seus tecidos. Então tá bom, então tava na atmosfera, foi para as plantas, aí vem para os bichos. E somos animais também, então contemos o C14. Aí quando a gente falece, essa quantidade dentro do nosso corpo começa a diminuir. E aí, baseado, sabendo quanto tempo leva para ele desaparecer, tu mede a quantidade que ainda existe no fóssil e aí tu determina qual é a idade daquele fóssil.
Legal, agora eu compreendi, explicando direitinho assim, dá pra entender então como é que é feita a datação por carbono. Tá, então quando o ser humano morre, o percentual de C14 existente nele passa a diminuir. Essa primeira parte podia ter dado uma encurtada na história aqui, né? Não precisava de tanta coisa. Mas tá bom, entendi. Tá. Então o ser humano passa a diminuir a quantidade com o tempo, já que deixa de haver uma reposição, né? Ele para de comer, né? Porque a gente morre, é o que acontece. O conhecimento desse percentual permite determinar a idade de fósseis, múmias e papéis antigos, dentre outros materiais orgânicos. Tá. No Brasil, o Laboratório de Geologia faz esse trabalho legal. Vamos agora nos preparar para um cálculo de idade. Tá bom. A meia-vida do C14, isso é o tempo para que certa quantidade de núcleos desse isótopo se reduza à metade por desintegração radiativa, é de 5.730 anos. Então, se eu falecer hoje, daqui a 5.730 anos, a quantidade de C14 dentro do que sobrar de mim vai ser a metade do que tinha hoje. Então tá. Vamos representar por N0 a quantidade de núcleos de C14 existentes em um ser vivo ao morrer, e para N, a quantidade desses núcleos T anos após a morte. Vale a seguinte expressão: o logaritmo natural de N sobre N0. Essa é a conta. Tá. Que é igual a... Tá, mas calma, vamos olhar para cá, calma lá. Ln seria o logaritmo natural de N sobre N0. N seria a quantidade de coisa que tem depois que passou lá os 5.730 anos, né? 5.730. E o N0 é a quantidade que tem no início. Aí ele escreveu aqui, menos 0,693 T vezes T e meia vida. É uma fórmula que vou copiar, porque não é mesmo? LN. Será que hoje é o dia que eu comecei a cometer erros? Que é N sobre N. Como é que é o atalho para colocar aqui embaixo? É Ctrl Shift B. Então, Ctrl Shift B 0. Foi. Ctrl Shift B de novo para desativar. Então é isso aí. Ln igual a N sobre N0. E o livro ele fez questão de colocar aqui menos, tá? Eu não sei como é que disso daqui saiu para essa coisa aqui. Então, ou se isso aqui é equivalente a Ln de N sobre N0. Pode ser isso. Então, provavelmente é. Quando pode ser, provavelmente. Mas deixa igual aqui. Deixa quieto assim. Tá? Então aí ele calcula a meia-vida, em que a gente tem nossa, complicações, pronto. Tá? Ln é o símbolo de uma função matemática denominada logaritmo neperiano. Para se determinar Para se determinar o logaritmo neperiano de um número, precisamos de uma calculadora científica. É verdade, eu concordo contigo. Suponhamos, por exemplo, que foi encontrado o esqueleto de um mamute numa escavação. Será que isso aqui é só referência para a imagem? É. Fotografia de crânios de primatas que viveram há 10 mil ou 12 mil anos. Há 10 mil a 12 mil anos atrás.
encontrados na Toca de Boa Vista, caverna localizada em Campo Formoso, BA. Essa eu não sei qual estado. E não vou chutar. Não sei, o nosso país tem bastante estados, eu não decorei tudo e lamento por não saber. Essa datação foi possível devido ao método do C14. Legal, tá? Mediu a porcentagem de C14 que ainda tinha nos fósseis e aí determinou. Lindo, maravilhoso. Voltando para nossa vida aqui, supondo que eu quero, ele vai calcular em zero. Então, esse 0,693, vamos ver uma coisa. Tá, suponhamos, por exemplo, que foi encontrado o esqueleto de um mamute numa escavação com o percentual DC14 reduzido a 15%. Tá, com relação a um ser vivo. Ou seja, N é 15, 0,15. Quantidade, ele já fez a divisão, né? É que é difícil, né? Eu não tô no canal de física, Vamos lá, eu vou só fazer algumas... eu vou escrever algumas coisas aqui. Que a gente tem que começar a escrever. Não adianta só olhar pro texto aqui e falar, legal. Então, esse 0,693 aqui vem de algum canto. 0,693 vezes T. Então, é o que eu vou escrever aqui. Essa é a fórmula completa, então. Eu tô complicando a vida. 0,693, mas eu também tô aprendendo, então foda-se, né? Eu não tenho que saber, eu só tenho que aprender devagarinho. Meia vida, no nosso caso aqui é 5.730 anos, é a meia vida, tá aí, ele botou, tá simplificado bonitinho. E aí a gente tendo a informação do N0 e sabendo a meia vida, a gente consegue determinar o T aqui serenamente. Então tá bom, deixa eu só pedir por favor pra ele ignorar essas coisas e não me incomodar, cara. Pronto, ignorou, foi embora. Vou tomar um trago de água porque se eu ficar falando por 2 horas aqui não vai acabar bem pra mim. Então essa é a fórmula aqui pra gente calcular o tempo, tá? Entendemos isso. Agora vamos aproveitar o exemplo aqui pra gente aprender alguma coisa. Beleza. Suponhamos, por exemplo, que foi encontrado lá um mamute, esqueleto lá com percentual, vem pra cá, DC14 reduzido a 15%. Então o N representa a quantidade de C14 final, né? Ou eu acho que seria final. E esse 5.630 é a meia vida, tá? Então não quer dizer que essa é a quantidade de tempo que passou ali. Não, só meia vida. Então a quantidade final é N é igual a 15%. Então eu vou botar o 15 aqui. 15%, vou botar porcentagem. Só que lembrando que esse 15% aí, ó, vou colocar aqui, esse símbolo de porcentagem representa a barrinha de divisão e o 100, ou dividido por 100. Então toda vez que tu vê esse símbolo, ele só está abreviando isso daqui, ó, para te não precisar estar escrevendo sempre. É só uma abreviação. Então, reescrevendo isso, fica 15 sobre 100, que é 0,15. 0,15, porque se tu divide por 100, a vírgula aqui vai andar 2 casas para trás. Então, ele vai vir parar aqui, atrás do 1. Ou vai andar para a esquerda, né, 2 casas. Então, ela teoricamente estava aqui na frente do 5. Andou 2 casas, parou aqui.
Eu vou falar isso e vou ir um pouco mais devagar quando precisar, porque eu na minha época eu também tive dificuldade de entender essas coisas aqui, por mais simples que elas pareçam ser. E o objetivo desses vídeos aqui não é para pessoas que têm facilidade com, com a física nem com a matemática, é para quem realmente tem dificuldade. Então eu vou fazer tudo bem tranquilinho. Então a gente tem aqui que n é igual a 0,15 n0. Ah, tá. 0,15% do meu N0, que seria da quantidade inicial. Boa linha de raciocínio. Então é 0,15% do N0, né? Da quantidade que eu tinha inicialmente. Então, Ctrl Shift B, vamos botar o N0 aqui. Vamos desativar de novo. Pronto. Então, N é 0,15% N0. Quando a gente jogar isso dentro do logaritmo, né? Logaritmo neperiano, a gente vai ter o quê? Eu vou ter... Vou copiar, né? Ser muito bonitinho. Lembra que é o logaritmo de n sobre n0, tá? Então, vamos copiar aqui. Por que eu estou fazendo isso, esses passos aqui, ó? Embora isso seja só um exemplo resolvido, já está pronto ali. É só para te olhar, para te fazer os próximos. Por que eu estou fazendo isso? Porque teoricamente é para mim conseguir resolver essas questões, tá? Já fiz um livro de física de ensino médio ali do primeiro ano, pelo menos eu já terminei, fiz 2 livros, pelo menos a parte do primeiro ano eu já fiz em 2 livros diferentes, então é para mim conseguir fazer boa parte disso daqui, embora às vezes tu erre questões, isso aí acontece, não tem problema nenhum, tá? Não tô dizendo que dos livros que eu fiz eu acertei tudo sempre, não, isso não aconteceu, na verdade erros aconteceram o tempo todo, mas que eu consegui passar do início ao fim do conteúdo, isso sim, mas eu estou copiando aqui para a gente já aproveitar inclusive os exemplos aqui e já tentar fazer. Se tu tem alguma confiança que tu sabe como resolver, né, alguns exemplos, tu tem que tentar resolver. Não se mas é um exemplo, já está feito, não interessa, tenta fazer. Se tu acha que tu vai conseguir, tenta. Então, mesmo que seja assim, faz um pouquinho, olha lá o exemplo, que caminho que ele vai tomar, daí tu faz mais um pouco, se tu não tá com 100% de confiança, e assim tu vai indo. Esse é o começo, tá? E falando em começo, agora a gente tem aqui, isso é dividido por n0, que seria a quantidade total lá no início, que é representado assim. Então, quando eu fizer essa divisão aqui, pelo menos desse lado, né? Porque do outro lado, lembra que eu tenho números fixos, que seria o 0,693 e a meia-vida do carbono 14, que é lá os seus 5.730 anos aí. E aqui a gente vai ficar só com o t como variável, tá? Ele tá aqui bonitinho, mas é só o que a gente vai ter. Vamos ver se o sinal negativo se mantém. Se mantém, beleza. Então, próxima linha aqui pra gente resolver. Vamos copiar isso daqui, manter o padrão de sempre. Aqui, quando eu fizer essa divisão, ó, n0 é um número, tá? É um valor, realmente, um valor. E n0 dividido por n0 vai sobrar só esse 0,15 que está multiplicando a parte de cima dessa fração. Então, realmente, tu fica só com 0,15. Agora, a gente vai aproveitar que eu tô com o navegador aqui. Dá um F11 aqui, ó. Vamos abrir, calcular. LN, vamos colocar online. Então, calculadora de logaritmo neperiano. Putz, acho que o logaritmo neperiano é na base 10, se eu não me engano. Vou escrever ver se ele já não tem direto. Natural. Não tem. Vamos lá, tem que abrir um site então. Se no Google já ali na entrada às vezes não calcula, então vamos abrir um site qualquer aqui. Tá? Eu vou ter que pegar digite o cálculo ou a função.
Puta que pariu, é isso que eu não queria. Vamos ver aqui se nessa calculadora não tem, nessa porcariazinha do Windows aqui. Problemas técnicos a gente enfrentando, mas a gente dá um jeito. Então vamos ver aqui se ele não tem. Científica. Exponencial, fatorial, o que mais? Log ln, tem o ln aqui. Ln. Eu sei, tá? Eu deveria ter digitado. É 0,15. Desculpa, perdão, tô aprendendo ainda. Dá menos 1,89. Bom, vamos voltar pro livro. Oh, caramba, vamos voltar pro livro aqui. Vamos olhar os valores que ele está utilizando. Algarismos significativos. 3. 2 depois da vírgula. Então a gente vai se limitar a isso daqui para dar a nossa resposta. Então, caramba, vou voltar para a calculadora. Eu vou ficar com o que? 101 menos 1,89. Aí vai ficar o 9 vai ficar até o 9 e o 7 vai embora. Então esse 9 aqui eu arredondo para 10. Vai ficar, puta que pariu. Vai ficar 90 daí. Eu acho que esse é o arredondamento certo, né? Deixa eu só copiar. Eu vou copiar o número, vou copiar um pedaço dele, porque a gente não vai precisar de tudo. Então essa parte de 0,15 aqui, e aqui a gente já começa a aprender a fazer os arredondamentos certinhos, tá? Eu vou deixar 3 valores aqui. O sinal de menos aqui, que apareceu. E vai cancelar com esse sinal de menos aqui, tá vendo? Vai ficar positivo o tempo, né? Porque o tempo tem que ser positivo. Então, se eu for fazer esse arredondamento aqui, eu vou deixar o 9... o 7 vai embora, né? Mas a gente tem que olhar para ele é acima de 0,5. Então ele é acima de 5, né? 7. Então eu arredondo 9 para 10. Mas se eu arredondar o 9 para 10... Aqui 1,89 vai para 1,90. Então o que eu faria? Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar. Vamos copiar. Deixa assim, eu já tenho copiado, né? Essa é uma dúvida válida, pô. Eu tenho ela e eu vou resolver ela agora. Ou pelo menos eu acho que eu vou resolver. Não, eu ia usar o DeepSeek, né? Eu testei e vi que tava bem melhorzinho. Vamos dar uma chance pra ele, não ficar só usando o Gemini. Se ele quiser abrir, né? Tu vai verificar toda vez se eu sou humano. Tu tá brincando comigo. Tá, já não gostei. DeepSeek, resolução da equação. Uma esfera em linha reta. Acho que eu joguei umas questões aqui. Jogo de adivinhação. Tem alguma coisa minha aí já. Eu quero... Como que eu arredondo... vamos lá, vamos copiar aqui. Considerando esse número... Deixa aí. Considerando... este número... Arredonde... Deixe... com 3 casas, 3 algarismos significativos. Três algarismos, siga os passos. Os 3 primeiros, tá? Seriam 1, 8 e 9. Ignorando o sinal negativo verificando o seguinte: o quarto algarismo, para decidir se há arredondamento, o quarto algarismo é 7, que é maior do que 5. Lindo.
Arredondando o último algarismo, 9, porque o outro é maior, legal, então eu vou ficar com 90. Como o quarto algarismo é maior ou igual a 5, some 1 ao último algarismo significativo. 9 mais 1 dá 10. Isso resulta em 190. O 9 vira 10, então carrega 1 para o dígito anterior. Então era isso que eu queria saber. Legal, então tá bacana. Então era isso. Muito obrigado. Até vou escrever aqui. Muito obrigado. Ainda, o problema dessas inteligências artificiais aqui é que muita coisa tu suspeita que seja, então dá para te perguntar para ele, mas questões mais teóricas, assim, eu procuro fugir disso daqui e buscar um livro, porque quando eu não tenho como verificar exatamente se aquilo é verdade ou não, ou se faz algum sentido, aí é melhor pegar um livro mesmo e não confiar nisso daqui. Mas pro básico, assim, pro básico do básico, ele até que ajuda bastante. Então, agora a gente sabe que esse arredondamento aqui, o 9 vira 10, né, por conta do 7. Então, 7 maior do que 5. Isso aqui vira 10 e isso carrega 1 aqui pro... Daí tu soma mais 1 aqui no 8. Isso, no final vai virar 90. 90. Por quê? Por conta da regrinha lá, a gente tem 3 algarismos significativos. Esse é o menor número que a gente tem aqui. Se tu olhar aqui, o 0.693 tem 4 algarismos significativos. Ou tem 3, desculpa. Depois do último número, número maior do que 1 aqui, os zeros não contam, véio. Então a esquerda, 0 à esquerda não conta. Então são 3 algarismos significativos. E aqui a gente tem 3 também. Tem 2, né? A gente tem 2. Então tem que ser o menor, eu acho, não tenho certeza, mas se eu não me engano é isso, né? Vamos voltar no livro, que a gente não é bobo. Pera aí, eu ia voltar lá, mas eu vou seguir o meu instinto aqui. Então se o 0 à esquerda não conta, se esse 0 não importa, é só o 15, são 2 algarismos significativos só. E a gente fica só com o 9, 190. Só que, vamos olhar para o número aqui para fazer o arredondamento. Se eu vou manter só 2, aqui o 9 é maior do que 5, esse 9, então vai somar 1 ao 8 aqui, vai dar 9. Então, beleza. Já tá, de qualquer forma, tá certo o arredondamento até aqui. E do outro lado, por enquanto, e na verdade isso aqui não, como tá pertinho aqui, eu não preciso deixar muito espaço. Vai ficar assim, seguir o meu padrão, pronto, vou jogar pra cá. Bom, próxima coisa que vai acontecer aqui, ó, copiar isso pra gente fazer linha por linha. Tem o sinal de menos dos dois lados, vou multiplicar tudo por menos 1. Então vou ficar com 1,9 igual a 0,693t dividido por 5.730. Já vou deixar o meu t por padrão, tá? Sempre pro lado esquerdo. Então não é necessário, tu não tem obrigação, mas eu por padrão para seguir um raciocínio mais limpo, um negócio mais agradável que eu já estou acostumado também. E todo mundo sempre deixa a variável do lado esquerdo, então também vou deixar. 693 t, isso igual. Aqui eu vou multiplicar os dois lados por 5.730. Então eu já vou pegar a calculadora e já vou fazer isso. Porque nessas questões de física a gente vai ter que andar um pouco mais rápido aqui. Não é que nem matemática que eu posso... Que os exemplos são mais simples um pouco para te aprender o conceito. Que a gente já tem, teoricamente deveria saber todo aquele conteúdo de matemática e aplicar. Então aqui é mais a aplicação das coisas mesmo. Então 5.730, 5.730 vezes
1.9, isso igual a 10.887. Acho que não tem vírgula, né? Vou copiar aqui. Tu me deixa copiar, por favor? Se tu me... Eu já teria digitado, eu sei. É só de nojo. Eu, quando me dá vontade de fazer as coisas do jeito que eu quero, eu faço. Tô nem aí. Pronto. E botou o ponto, né? Corno. Mas será mesmo? Se ele tá usando ponto é porque é vírgula, né? Eu não botaria ponto só pra número, não. Ah, eu multiplico 5.730 por 1.9 e vai dar 10, pela massa. Tá? Então deu 10.887, não 10, não faz sentido. Outra coisa que tu vai também aprender aos poucos é verificar se a tua resposta faz sentido. E tu vai aprender também a não fechar a calculadora e deixar os valores que já estavam prontos lá, que é 10.887. Ó, então o ponto é só para indicar isso. Dividido por 0.693. 693. Tá aí. 15.709. Agora ele botou vírgula. Vamos puxar pra cá. Vamos fechar isso aqui. Tá? Esse ponto aqui não precisa. Deixa quieto. Só 15.709,95. Tá, agora aqui a gente... se fosse pela regra de algarismo significativo, o que eu faria aqui? Depois da vírgula... Na verdade, a gente teria dois, né? Dois algarismos significativos na resposta. Mas aqui, vírgula, o que eu faria com isso? Arredondaria isso daqui, deixaria um 10 aqui, ficaria... Aí aqui o 0 ia ser acrescer 1, isso aqui ia ficar 1, 0 e esquece o resto. 15.710 anos. Seria isso? Vamos ver. Agora a gente tem um exemplo aqui para verificar se as minhas contas estão certas. E é justamente... Essa é outra vantagem, né? Tu tentar fazer as coisas. Aí tu ainda tem mais o auxílio de verificar o passo a passo que o autor fez. Então, usando a calculadora, obtemos que o logaritmo é 1.897. Ele usou 4 dígitos. Eu usei... Fui pelo mínimo, né? 1897 deu 15.700 anos. E eu fiquei com 15.710 por conta do arredondamento que eu fiz. Tu vê, ó. Pra falar assim, bom, 15.000 anos, 15.700, quase 16.000. 10 a mais, 10 a menos, que diferença faz? Pois é, tá aí a diferença. Aí o problema é um problema, tu tem que sempre querer chegar no que o autor chegou. Mas ele usou 3, 4 números aqui. Então aquela parte do algarismo significativo me ajudou em que aqui? Aqui ele tem 3 depois da vírgula, se tu quiser olhar, ele deixou 3 depois da vírgula aqui também. Mas o 0 não é... Não conta, né? Vamos voltar lá, vamos ver. Vamos ver. Porque aí o que eu digo é aquela coisa. Tu aprende uma coisa
Ele te fala que uma coisa muito importante que nessa parte de algarismo significativo, mas ele não usa as regras que ele mesmo te ensinou. Daí tu olha para as questões e fala, será que eu aprendi certo? Será que eu estou fazendo certo que o autor usou de outro jeito? Só que eu entendi direito e assim é o que acontece, vamos ver. Tá, vamos ver como é que funciona aqui. Vamos observar como podemos determinar os algarismos significativos de um resultado de adições, subtrações, multiplicações e divisões. Em adições e subtrações, na adição e na subtração, as grandezas físicas, de grandezas físicas, devemos deixar a resposta com o menor número de casas decimais que aparecerem nas parcelas. 2 e aqui 3. Casa decimal. Tem uma. E ali tem 2, tá? Depois da vírgula, legal. Deixando o resultado com apenas uma casa decimal por conta do 4, então tá. Então tá ali. Legal. Vamos ver o próximo. Aqui já fez o exemplo, o 2 aqui subtrair. Então aqui tem 2 casas decimais, depois a vírgula, e aqui tem 3, né? 3 e 2, a resposta tem que ter 2. Então ficou 2, lindo. Nota. Se for 5, tá, beleza. Se for 5 o próximo algarismo, depois do algarismo a ser arredondado, então esse deverá ser arredondado para cima. Sim, senhor. Tá. Multiplicações e divisões. Na multiplicação e na divisão de grandezas físicas, sugerimos deixar o resultado com o número de algarismos significativos do fator que tiver menos algarismos significativos, podendo se tolerar até um a mais. Legal. Calcule a área de um retângulo. Lindo. Então, tem 2 algarismos significativos. Calma. Aqui tu tá contando algarismo significativo. E no outro que tu tá contando, porque... Aí me confundiu com a cabecinha. Grandeza, devemos deixar a resposta com o menor número de casas decimais. Tá, então tem diferença na coisa. Um é casa decimal, regra. E eu tava confundindo, achei que tudo fosse a mesma coisa. Achei que algarismo significativo era o que tu tinha que se preocupar, mas não. Então, adição e subtração, casa decimal, é o que tu vai olhar. Tá somando, subtraindo, vai olhar para as casas decimais, ou seja, o que tem depois da vírgula ali. Então, aqui, uma casa decimal, 2... Aí ele pode brigar comigo e falar assim, pô, mas tá escrito aí. Tu leu. Pois é o que acontece. Tu lê uma coisa e não necessariamente tu entende a porcaria que tu leu. Ou tu passa por cima. Pelo menos a minha cabeça passou completamente por cima dessa informação. Adições e subtrações, casa decimal. Então é o que eu vou anotar aqui. Ó. Adição e subtração. E depois a gente vai refazer essa conta aí, não te preocupe. Adição e subtração. Casas decimais. Casas. Oh, caramba. Décima. Multiplicação e divisão. Vamos lá. Multiplicação. Escrevi alguma coisa errada? Escrevi. É multiplicação. Deve ter apertado. É uma coisa de divisão. Então tem algarismos significativos. Então tá aí a diferença da coisa. Então deu para compreender. Aqui eu em adição e subtração, somando e subtraindo, eu cuido as casas decimais depois da vírgula, as casas decimais, né? Tá? E é isso.
e adição e subtração. Volta pra cá, multiplicação e divisão. Eu escrevi certo. Eu tava falando, achei que eu tinha copiado errado. Multiplicação e divisões. A gente sugerimos deixar resultado com o número de algarismos significativos do fator que tiver menos algarismos significativos, podendo se tolerar até um a mais, tá? Agora, não, agora coisa nenhuma. Tem outras regrinhas, né? Exemplo, esse aqui. Deixa eu só olhar para esse daqui primeiro. Determine o comprimento de um terreno, tá? 20,2, 450. É 3 algarismos significativos, 20,2 e 450 também. 3 algarismos significativos. Então a resposta tem que ficar com 3. Pode-se admitir um a mais, mas 3 é o certo, né? 3 algarismos significativos, 3 significativo. Se a gente for olhar para a resposta, 22,3, né? Esse 7 vai embora, lá o 7 a gente arredonda. Então vai ficar, seria 222 aqui, mas esse último 2 a gente soma um a mais a ele, vai ficar 3. Então 22,3 é um valor aceitável. Ou 22,28, né? Feito arredondaria no 7. Então tá. O dado ali, 22,3, legal. A principal finalidade desse item não é exigir o rigoroso respeito dos algarismos significativos em todos os cálculos, mas evitar abusos na quantidade deles, presente os resultados obtidos na divisão de 450 metro quadrado por 20,2 metros não pode ter tanta precisão como... isso aí, não pode mesmo. Tá, acho que ele faz a ressalva ainda da questão, ou eu que assisti um vídeo extra lá falando que 0 à esquerda, tem as regrinhas, né? 0 à esquerda tu não considera, eu acho que é uma coisa assim. Mas enfim, agora então a gente entendeu a diferença das coisas, algarismo e casa decimal para adição e subtração. E para o outro, aí a gente olha para os algarismos significativos. Bacana, aprendi uma coisa nova hoje, estou muito feliz. E o galo começou a cantar, cara. Só saber que hora já é agora. Mas beleza, então daqui pra frente eu espero que só vá pra frente. Aqui tinha um desenho no avião, a gente não viu isso. A gente ainda tá nesse exemplo aqui. Na verdade a gente terminou, mas deu divergências aqui, agora a gente entendeu o que aconteceu. Primeiramente, que ele usou 3, né? Depois da vírgula. Ou seja, ele ficou com 4. A gente poderia dizer 4 algarismos significativos aqui por conta do logaritmo, tá? Que ele tirou do 0,15. Ele não arredondou, inclusive. Tá, ele pegou uns... Vou até olhar aqui, calculadora. Pera aí. Até vamos ver as contas, como é que ele fez. Beleza, porque teoricamente teria que sair com a mesma coisa. Então 0,15 seria o que a gente ia colocar ali, 0,15. A gente tira o logaritmo natural disso, dá menos 1,897, né? Ele arredondou, não tem o que fazer aqui, é 1, mantém o 7, tá certo. Então, tá certo, então não vou discutir. Beleza, por que ele ficou com 3 algarismos? Agora a gente tá olhando para o algarismo significativo, né? Ele ficou com 4. Vamos avaliar, ó, ele ensinou a gente vai ter que analisar ele também. Ele ficou com 4 porque aqui tem 4 algarismos significativos e as operações que vão ser feitas são de subtração e de multiplicação, de divisão e multiplicação. São as operações que a gente vai fazer com esses números. Então ele manteve 4 aqui quando calculou o logaritmo. Depois vai multiplicar por 5.730. Então 4 algarismo significativo. E aqui no caso esse 1 aqui a mais, né? Vamos copiar aqui. Vamos copiar.
Vou fechar aqui agora. A gente não vai poder usar todos esses números. Então, beleza, vou colocar aqui maneira certa, maneira adequada. É o que eu vou colocar, porque eu sou um ser humano que gosta de fazer as coisinhas certo. Então, olhando lá, né, aqui a gente vai fazer multiplicações e divisões. A gente vai olhar para o algarismo significativo com base nisso. Então, nesse caso, né, não é a casa decimal. É algarismo significativo. Aí tu tá repetindo demais. É pra mim gravar também, cara. Eu também tenho que aprender essas coisas. Então vão ser 4 por quanto? Quem é que manda aqui? O mínimo de algarismo significativo é 3 por conta desse daqui. Então teoricamente que o zero não conta, né? O zero não conta. Zero à esquerda não contaria como algarismo significativo. Então ele deixou 4. Ele deixou 4. E eu vou deixar 4. Não vamos discutir, vamos fazer. Tá vendo? Porque pode ficar um a mais. Então, para efeito de cálculo, talvez fique mais preciso. Talvez não, vai ficar um pouco mais preciso do que eu fazer esse arredondamento aí desse 9, né? Ficaria 10 e tu viu que ia dar 90. Então é melhor eu usar esses 3 números aí, vai ficar mais precisa a conta. E é o que é justamente o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu copiar isso daqui para nós termos como fazer esse cálculo certinho. Então, joga para cá, faz o que? Multiplica por menos 1, que nem eu falei. Então, deixa eu copiar isso daqui, né? Pra gente ficar com o valor. Na verdade, já vamos organizar as coisas, né? Se eu vou multiplicar por menos 1, copia isso daqui, joga pra cá, já deixa o T ali quietinho no canto dele. E do outro lado, só 1,897. Então a gente viu que do jeito que eu fiz a conta, deu uma diferença de 10 anos. Então vamos ver o que vai dar agora. Agora, o que a gente faz? Divide tudo por 570 e depois multiplica por... Na verdade, multiplica tudo por 5.730 e divide tudo por 0.693. Hoje eu tô com probleminhas. Vamos lá. Pega aqui 1.897 vezes 5.730. 5.730. Quanto é que isso dá? 10.869,81. Agora tu divide tudo isso por 0.693. E vamos ver. 15.685. Mas que porra! Hoje eu tô com probleminhas. Cada vez dá um problema maior. 15.685. 15.710. Esse é o lindo de tu de tu fazer as coisas. Cada vez tu encontra um resultado diferente. É uma maravilha, cara. É um sentimento bom. Tu faz a conta 2, 3 vezes, dá 3 resultados diferentes. Então vamos com calma aqui. Primeiramente 0,693. Ver se eu copiei certo. 693 T. Vamos ver o que vai levar nós agora se eu fizer as multiplicações devagarinho. Então 1,897. Vamos limpar aqui.
1.897, não vou fazer tudo direto de uma vez na calculadora, vezes 5.730, 5.730. Aí a gente segue a regrinha dos algarismos significativos. E se a gente seguir essa regra, o que eu deixaria aqui? 4 algarismos significativos. Não, só no caso um a mais, né? Vamos lá, 10.869. Eu arredondaria isso. Eu arredondaria. 10.869. Vamos copiar, na verdade. Vamos copiar aqui. Para de olhar para a calculadora. Tu vai ter mais sucesso na vida. Fecha isso daqui. Bota pra cá. Então tá aí. Eu tive isso daqui de resposta. Deixar esse espaço aí. 10.869. Se eu for pela regra dos algarismos significativos, nesses números aqui o menor seria um 3. O máximo que eu poderia deixar é 4. Eu já estou perdido já. Mas isso depois no final dessa... Ainda tudo esse tareco, né? Então isso aqui vira um 10, isso aqui vira 70. Então, ó, eu vou arredondar, eu não vou deixar nada para dar vírgula, tá? Eu vou arredondar isso aqui, somar 1 vai 10, então esse 6 vai 1 vai virar 7, então tudo isso aqui vai dar 70. Vai dar 70, olha que coisa bonita. 10.870 é o que deu. O que tem menos algarismos, então pela regra seria esse daqui, né? Então a minha resposta com 3 algarismos significativo. Puta merda. É confuso, eu sei. A gente, quando se depara com essas belezas da vida aqui, a gente... Porque eu simplesmente poderia fazer, seguir a vida, tu entende? Sabe? Isso 10 mil, 10, mas em 15 mil, 10 aí não é nada, e foda-se, seguir. Mas não, eu quero acertar as respostas, eu quero chegar na mesma linha de raciocínio que a porcaria do maldito autor desse livro que ele seguiu, pô. Então, 10.870 dividido por 0,693. Vamos ver. 15.685. Mas então... Vamos lá. Devagar e sempre. 15.685. Vamos copiar isso daqui. Deu um jeito. Deu 15.710. Deu outro. 15.685. Dependendo do jeito que tu arredonda as coisas. Agora, a minha pergunta... Na verdade, a minha pergunta é uma pergunta interessante. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos olhar para a caralha do livro. Ele me dá todas as informações que eu preciso, não dá? Ele dá, ó, 15.700 é a resposta aproximada. Aproximada. Vai chupar uma... É aproximada, eu não vi que era aproximada, desculpa. Tá vendo? Eu complicando a vida aqui, cara. 15.700 anos. E a resposta aproximada tá aí. É aproximado, cara, não é o que deu na calculadora aqui. Eu não vi o símbolo. Eu não vi que era o símbolo de aproximado, tá?
Não vi isso daqui. Se eu tivesse visto, eu não teria perdido todo esse tempo. Eu falei, não, beleza, 15.710, 15.700, pá. Tá aí, tá bom, aproximado. Aprendemos outro símbolo. Se vocês não conheciam, é esse daqui, ó. O que ele significa? Que não necessariamente a resposta que tu obteve na porcaria da tua calculadora é a resposta que vai estar aqui. Não necessariamente, que é aproximado. Outro problema que eu vou dizer que esse livro tem, que eu tenho nesse exercício, nesse exemplo pelo menos. Num livrinho de física que eu resolvi, que eles dizem, em teoria para ser para professor, quando a resposta tem essa porcaria desse símbolo, tu consegue chegar nela. Acredite, eles não ficam... Eles fizeram, na verdade, não perderam tempo. Eu tava tomando água, tá? Eles não perderam muito nessa parte aí, porque mesmo que tá lá aproximado, tu consegue chegar. Se fizer as contas direitinho, fizer os arredondamentos, as coisas, tu chega na resposta que tá no gabarito. Então, tá bom, mas tá aí. Portanto, a idade do esqueleto, a gente, eu tenho que parar de falar a gente, não tem a gente aqui. Sou eu conversando comigo mesmo e olhando para a tela do computador, e é isso que existe, e é isso que acontece. Então, portanto, a idade do esqueleto encontrado é aproximadamente 15.700 anos, tá? Seguir por conta da fórmula, né? O C14 é adequado para a datação do material orgânico com idade entre 500 e 50 mil anos. Há, entretanto, outros o que, rapaz? Elementos radiativos. Eu acho que a vida inteira falando radioativo, radioatividade. E é radiativo. Poxa vida. Adequados a outras faixas de idade e aptos não só para a datação do material orgânico, mas também então tem outros aí que são mais adequados para tempos menores, talvez, ou tempos maiores, vai saber. Que também para rochas e até mesmo para vinhos. Interessante. Para a datação de rochas são úteis o K40, isótopo radioativo do potássio, com meia-vida igual a 1,3 bilhão de anos. Meia-vida boa, né? Bom mesmo. E o U238, isótopo radiativo do urânio, com meia-vida igual a 4,5 bilhões de anos. Tá bom, só isso para diminuir pela metade. Pouco tempo. Para a datação do vinho, datação do vinho... Se embebeda é bom, se dá muita dor de cabeça no outro dia não é tão bom assim. É essa a datação que você precisa saber. De resto, é frescura, é bobagem. É só quem tem dinheiro e não tem no que gastar, daí inventa essas bobagens aí. É útil o trítio, seria trítio, acho que é o nome. Isótopo radiativo do hidrogênio, com meia-vida igual a 12,5 anos. Tá bom. 12,5 anos já tá pela metade. Tá com um bagaço. Beleza. Movimento e repouso. Olha só. Que coisa bonita. Bom, será que continuamos? Vamos continuar no próximo vídeo, porque aí a gente já fala um tema novo, mais interessante. Então a gente se vê no próximo vídeo. Eu devia parar de falar isso, né, cara? Não existe a gente. Mas de qualquer forma, eu me vejo no próximo vídeo. Até mais.